A organização. Existem três tipos de governos nas igrejas. É chamados de episcopal, presbiteral e congregacional. Pô, legal, professor. Gostei aí disso. Às vezes a gente vai para uma igreja e a igreja tem uma organização diferente da outra e a gente às vezes fica sem entender. Então vamos para a primeira organização. A primeira organização é chamada de episcopal. Essa palavra episcopo no português quer dizer bispo. Esse movimento episcopal, ou seja, essa organização episcopal, é baseada em um bispo e ele comanda a toda a organização. Existe a presbiteral, que são um conselho principal e um conselho menor, ou seja, um conselho regional. E existe o tipo de governo congregacional. Professor, como é que seria esse tipo de governo congregacional? O congregacional, eles são igrejas independentes que fazem parte de uma organização. Então, as igrejas são independentes umas das outras. Agora vamos ver aqui o formato da igreja episcopal. Eu trouxe aí para vocês a imagem, né? O grande líder, que é o bispo, né? A gente tem aí esse formato, por exemplo, vou dar exemplo, o Bispo Macedo. Ele é o grande líder. Depois vem os líderes menores, que são chamados de bispo também, e depois vem os pastores, ou seja, os pastores cuidam das igrejas, né? E os bispos das regiões. Agora vamos ver aí o governo presbiteral, é o conselho superior, e tem o conselho local, ou seja, o conselho regional, né? Esse conselho ele cuida também das igrejas. Tem o conselho superior, que se reúnem para cuidar dos conselhos das igrejas, que são compostas por pastores, missionárias e presbíteros. Agora a gente vai para o governo congregacional, né? A gente vê aqui que as igrejas em par de igualdade, ou seja, sistema de governo congregacional são igrejas independentes. Vamos dar uma olhadinha agora aqui nesse versículo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aí, cara, começa aí a coisa da regionalidade, né? Os judeus estavam dando mais atenção às viúvas judias. Aí os gregos reclamaram com os apóstolos, não está chegando aí ajuda para as viúvas que são gregas, né? E aí, como os apóstolos tinham a missão de pregar, de orar, né? Eles fazem o seguinte, vamos organizar isso aí. E aí convocam os homens com boa reputação para seja ajudar a administrar essa distribuição de alimentos, né? E são chamados de diáconos. A gente viu ali que no capítulo 6 de Atos, a organização da igreja, ou seja, os diáconos foram chamados, 7 diáconos, depois vocês leiam lá o nome dos diáconos, que eu não me recordo, são 7 diáconos, só aparecem ali naquela passagem o nome de alguns, e a controvérsia agora no capítulo 16 a respeito dos gentios. Então, em Atos 16, é novamente organizado ali um concílio, né, para resolver algum problema. Os judeus eram circuncidados. Os gentios, que eram os estrangeiros de outra região, eles não eram circuncidados. E aí começa a ter problema em Antioquia, porque os judeus de Antioquia queriam que os prosélitos, ou seja, os novos convertidos, fossem circuncidados, senão eles não iriam herdar o reino dos céus, ou seja, não seriam salvos por não ser circuncidados. E aí Paulo se reúne com Pedro, com Tiago, com Barnabé e com principais ali da igreja em Jerusalém. O que nós vamos fazer em relação a essa situação? E aí eles se reúnem e enviam dois mensageiros com uma carta, seja um judeu e um grego. Um era Silas, o outro era, eu não me recordo, Judas, né? Judas vai também
para falar com eles a respeito dessa controvérsia, né? Então, eles resolveram ali que poderia sim as pessoas que não eram circuncidadas ingressar no cristianismo, tá? Você não vê em momento algum a igreja de alguém, um cristão solitário, mas ela sempre caminhava junta e sempre tinha uma estrutura. E se vocês verem, a estrutura ela continua até hoje, algumas estruturas de formatos diferentes, mas há essa estrutura de supervisão, de orientação dos anciãos, ou seja, dos mais preparados, mais experientes, mais dotados para essa missão de ensinar, de pastorear. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra e te pedimos, Senhor, visita esse casal, visita essa família, visita esse jovem, visita essa senhora, visita os que estão presentes agora conosco, Senhor. Que eles sejam revestidos de poder, que eles sejam alicerçados, que eles sejam perdoados, que eles sejam restaurados, ó Deus, na fé, no comportamento. Ó Deus, dá sabedoria, dá entendimento. Senhor, livra-os do mal. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.